Bem-vindo a mais um estudo de um capítulo da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no terceiro capítulo de 1 João. No último vídeo nós vimos a primeira parte desse capítulo. Esse capítulo é muito denso, ele tem muito assunto. Ele não é o maior capítulo, mas ele tem muito assunto. Se a gente não dividir esse capítulo inteiro aí, a gente não vai conseguir entender com toda tranquilidade o que João gostaria que nós soubéssemos. No primeiro vídeo nós exploramos basicamente a apresentação desse capítulo, porque ele primeiramente fala de pessoas. Essas pessoas são os filhos de Deus. Nós vimos no vídeo passado quem são os filhos de Deus. São, desde Gênesis, uma expressão já utilizada por muitos profetas do Antigo e Novo Testamento, identificando os adoradores de Deus, aqueles que invocam o nome de Deus. Então, naturalmente, João ele não está utilizando um termo exclusivo dele. Ele simplesmente está falando para o seu público que eles, o público, assim como João, podemos ser chamados filhos de Deus. Quando ele acaba essa primeira parte que nós vimos aí até o verso 10, do verso 11 em diante, até terminar o capítulo, lá no verso 24, nós percebemos que o assunto continua com essas pessoas, os filhos de Deus, só que agora utilizando algumas virtudes para o desenvolvimento da vida espiritual. Então vamos ver algumas virtudes dessa para que você e eu possamos entender. A primeira delas que eu gostaria de trabalhar é a questão da vida. É isso aí. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos ler o verso 14, que vai nos ajudar a entender melhor sobre a vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Esse verso é fantástico. Ele está falando que se nós colocarmos em ação o amor, nós estamos na vida. E quando não colocamos o amor em ação, nós permanecemos aonde? Na morte. Isso é muito importante. Para que você e eu estejamos na vida, nós precisamos desenvolver o amor. E o amor é a primeira virtude que eu gostaria de trabalhar com vocês. A partir do verso 11, nós lemos o seguinte: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Se nós pularmos agora para o verso 23, nós lemos: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. João aqui está dando duas lições básicas. Amar ao próximo, que lemos no verso 11 e 23, e no 23 ele ainda acrescenta Jesus, ou seja, crer em Jesus. Essa expressão crer em Jesus, ela está conectada com o primeiro vídeo, quando eu identifiquei que em Gênesis 4, 7, filho de Adão e Eva, ele teve um filho chamado Enos. Quando Enos nasceu, Gênesis 4 diz que a partir de então começou a se invocar o nome do Senhor. João aqui está utilizando o mesmo princípio. Aquele que invoca, aceita Cristo como o Messias e ama o próximo, então esse sim, esse vai conquistar a vida. Bom, então nós percebemos que essa segunda parte do capítulo 3, ela abre já falando do amor, um dos assuntos mais explorados por João, tanto no seu evangelho como aqui nas cartas. Em Apocalipse, ele também fala de amor, mas com outro toque de intensidade, porque ali o formato é mais profético, é um pouquinho diferente. Porém, João é denominado pelos teólogos, você já ouviu falar disso, João é o apóstolo do amor, é o discípulo do amor, porque ele fala muito sobre o amor. Inclusive, no próximo capítulo, no próximo vídeo, quando nós meditarmos no capítulo 4, nós vamos ver que existem várias passagens famosas,
como aquela que você já deve estar pensando, 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Vamos voltar para o capítulo 3 para a gente dar sequência. João está dizendo que nós precisamos amar uns aos outros. Aqui começa a prática, o dia a dia da minha vida como um filho de Deus. É fácil amar o próximo? É muito difícil. Talvez você fale assim, não, eu tenho amigos, eu gosto muito dos meus amigos, eu amo o próximo. A Bíblia não está dizendo que é fácil amar amigos. A Bíblia está dizendo para amarmos o próximo, mesmo que não sejamos amigos. E esse é o ponto. Amar um amigo não é difícil. Amar quem não é um amigo, esse desafio começa a pegar um corpo aí. Bom, com essa introdução, nós começamos a perceber que para eu ter vida, eu preciso aprender a amar. Essa é uma lição muito importante do capítulo 3. Precisamos então entender que papo é esse de amor. Vamos conhecer o que é o amor? O verso 16 ele vai explicar para a gente o que é esse amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Puxa, essa parte é bonita, né? Cristo deu sua vida por nós. Essa parte é ótima, mas quando chega a parte final do verso, aí complica, hein? Porque a parte final do verso diz exatamente o quê? Que nós devemos amar o próximo de tal maneira que nós possamos fazer o quê? Está aqui no verso, ó. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Pô, isso é dificílimo. Eu tenho filhos. Para mim, será uma honra e um prazer dar a minha vida pelos filhos, porque são meus filhos. Agora, por amigos, por outras pessoas que não são meus filhos, puxa, é difícil. Mas quando você começa a estudar a Bíblia, você entende por que Deus, Jesus, Espírito Santo, eles se importam tanto com a gente. Existem filhos de Deus que estão se perdendo. Olha aqui, ó, no verso 17 tem uma outra pista aqui, ó, que diz o seguinte: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram nesse mutirão de Páscoa, né? Existem ainda muitas pessoas ajudando. A Páscoa já passou, mas a Páscoa ela foi um momento crucial no nosso calendário, porque foi mais ou menos bem pertinho ali da Páscoa que começamos a quarentena. Pessoas deixaram de trabalhar, pessoas deixaram de ganhar dinheiro, pessoas começaram a ter fome, pessoas não tinham mais comida na geladeira. Muitos irmãos que podiam, que tinham condições financeiras, ajudaram e continuam ajudando. Muito obrigado. É isso mesmo. Se você pode ajudar, ajude. Mas por que é difícil amar o próximo? A Bíblia ela está dizendo que nós, se tivermos condições, nós devemos o quê? Devemos ajudar. Ajudar é um sinal, um tipo, uma evidência de que eu amo o meu próximo. Afinal, o verso 18, ele explora justamente essa ideia que eu estou falando para vocês. O verso 18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É claro que existem muitas pessoas hoje realmente passando necessidade. Estamos começando a sair da quarentena, mas nós ainda precisamos ajudar as pessoas porque muitas foram, infelizmente, demitidas. Muitos empresários, infelizmente, acabaram fechando o seu comércio, o seu negócio. Enfim, ainda existem pessoas carentes, pessoas necessitadas. Não precisamos apenas amar falando, né? Pregando, nós precisamos fazer. Além disso, além desse amor, nós precisamos conhecer uma outra virtude que João está trabalhando aqui. Essa virtude que João está trabalhando é a verdade. A verdade, toda vez que alguém fala de verdade em algum sermão, alguma palestra, eu sempre lembro de Pilatos quando estava conversando com Jesus. Lá em João 18,
Pilatos diz assim, eu acho que é o verso 37, Jesus conversa, né, com Pilatos, e aí Jesus fala, ó, a verdade você vai ter que conhecer, porque ela vai aparecer e tal. E aí Pilatos faz a famosa pergunta, né? O que é a verdade? No verso 19 nós vamos ler então. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha aqui, a partir do verso 19 até o verso 22, eu li uma coisa curiosa. A verdade, ela está relacionada a uma pessoa. Vamos ler de novo o verso 19 com muita atenção? E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. A verdade está em uma pessoa. Por quê? Porque a verdade, ela se concentra no grau de confiança que eu tenho por aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo. Eu moro em um prédio. Esse prédio tem 7 andares. Existem alguns apartamentos que os proprietários, né, os inquilinos, eles contratam algumas diaristas. Então, algumas senhoras, algumas moças vão até o prédio e vão ajudar a limpar, a cuidar do seu apartamento. Vamos supor que uma dessas moças, uma dessas senhoras peça demissão. Agora, aquele proprietário, aquele inquilino quer procurar uma nova pessoa. Mas como é que a gente contrata uma diarista? Como é que a gente contrata uma pessoa para entrar na nossa casa e cuidar das nossas coisas? Isso é muito importante, é muito sério. Provavelmente você vai se lembrar de uma palavrinha aqui chamada indicação. Você vai perguntar para um amigo, para uma amiga, rapaz, você conhece uma moça, uma senhora que pode ir lá em casa 1, 2, 3 vezes por semana para ajudar lá a cuidar de casa, a fazer uma faxina, a deixar bem limpinhas as coisas? A indicação, ela demonstra que eu, em certo grau, tenho crença, eu acredito que aquela pessoa vai me indicar uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, não sei se ela é religiosa, se não é, se tem filho, se não tem, eu não sei. Eu só sei que eu acredito nesse meu amigo, nessa pessoa, a tal ponto de acreditar as suas palavras como uma verdade. Então, quando a gente fala verdade, nós estamos perante uma pessoa que fala a verdade. O verso 19 é mais ou menos isso. Ele diz, nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele. Ou seja, ele está equiparando sermos da verdade com estarmos diante de Deus. É como se nós perguntássemos para Deus, Senhor, que indicação você me dá para uma moça trabalhar em casa? Senhor, que indicação você me dá para eu poder falar para o meu filho o que ele deve fazer? Que conselho o Senhor me dá para eu tratar bem minha esposa? Senhor, aonde você pede para eu ler ali um assunto que fala sobre educação, para eu poder tratar melhor meus filhos? Enfim, se você acredita no Senhor, isso é uma verdade inconsciente. O próprio Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós já vimos aqui a vida e agora estamos vendo a verdade. Olha como isso se casa, né? Agora tem uma coisa muito curiosa que nós estamos começando a terminar o capítulo 3. No verso 22, nós lemos o seguinte, vamos ler de novo? E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, quando eu tenho um bom relacionamento, uma boa intimidade com Deus, uma boa comunhão, é óbvio que eu estou mais seguro, eu tenho mais confiança, eu tenho mais firmeza. Eu tenho certeza que isso se reflete na nossa vida espiritual e na nossa vida
como marido, colega de trabalho, pai, enfim. Por quê? Porque nós não vivemos de acordo com aquilo que queremos viver. Ah, hoje eu vivo assim, amanhã eu vivo assado. Não. Eu vivo de acordo com uma regra, um princípio, um caminho. Tá entendendo? Quando Jesus fala eu sou o caminho, não é para você interpretar as coisas do jeito que você quer. Não. É para você interpretar conforme esse caminho aqui. Qual é o caminho que Deus falou? Olha, Deus pediu para o homem casar com uma mulher, Deus pediu para o ser humano guardar um dia da semana, ele falou que é o sábado, Deus pediu para guardar a Páscoa, Deus pediu para a gente devolver dízimos e ofertas, Deus pediu para quando uma mulher estiver grávida, o homem vai tratar ela assim, quando ela não tiver, ele vai tratar assado. Deus deu várias coisinhas para a gente aprender, para a gente se desenvolver. E quando nós obedecemos, nós estamos agradando a Deus. Isso tem a ver com aprender a verdade. Só que aqui tem mais um verso que ele dá uma expansão aqui sobre esse pensamento. O verso 23 diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Ah, então tá aqui, ó. O mandamento de Deus, tá tudo resumido aí, ó, em dois pensamentos. Primeiro pensamento, crer e invocar o nome de Jesus. Segundo pensamento, é amar o próximo. Aí você começa a perceber que a nossa vida ela passa a ter um sentido honesto e real. E para terminar, eu gostaria de ressaltar que quando nós temos uma vida honesta e real conosco e com Deus, conosco mesmo e com Deus, nós começamos a nos sentir mais seguros, mais firmes, mais tolerantes, mais pacientes, mais bondosos. Sabe qual é a reação do mundo? Eu deixei por último. Olha aqui, ó. A gente vai ler o verso 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. O mundo odeia quando a pessoa é honestamente amorosa, bondosa, humilde, que guarda os mandamentos de Deus. Quando a pessoa diz que guarda os mandamentos de Deus, de palavra, mas não guarda de prática, é aquilo que a gente viu lá no início da nossa reflexão, quando eu estava falando sobre doar dinheiro, alimentos. Não adianta eu falar que eu tenho condições se eu não ajudo. Não adianta eu falar que eu amo o próximo se na verdade eu não amo. Aquilo que eu coloco nas minhas redes sociais vai testemunhar muito sobre quem eu sou. Você sabe o que você está postando nas suas redes sociais? Tem gente que diz assim, a rede é minha, a conta é minha e eu posto o que eu quiser. Sim, é verdade. A conta é sua e você posta o que você quiser. Mas lembre-se, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem posta o que quer nas redes sociais, vai ouvir algumas coisas que ele não vai gostar também. Então, essa é uma regra sine qua non, ela vai funcionar tranquilamente. Uma coisa é certa, quando nós buscamos amar o próximo, o mundo vem com o contrário do amor. Qual que é o contrário do amor? Bom, alguns dizem que é indiferença, né? Aqui, ele está jogando para o ódio, aqui no terceiro capítulo de João. O mundo vai nos odiar, mas o mundo vai nos odiar por duas coisas básicas. Porque cremos em Jesus e amamos o próximo. Amar o próximo sem amar ou acreditar em Jesus não vai trazer o ódio das pessoas. O que vai trazer o ódio é crer em Jesus e amar as pessoas. Meu amigo, é um desafio muito grande amar as pessoas. Não que isso seja ruim. O desafio é amar as pessoas conforme Jesus pediu para amar. E se nós fizermos isso, nós estaremos fazendo o que é agradável a Deus e aquilo que é desagradável ao mundo. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer aquilo que Deus se agrada, que Deus aprova. O que eu vou enfrentar com o mundo, eu vou entregar isso para Deus e dizer, Senhor,
Eu sei que alguns amigos, eu sei que alguns colegas, eu sei que algumas pessoas não vão gostar, mas eu quero fazer aquilo que lhe agrada. Amigo, chegou a hora de você tomar a decisão. O que você vai fazer? Aquilo que agrada o mundo ou aquilo que agrada a Deus? Eu quero agradar a Deus. Vamos orar? Vamos pedir para que Ele nos dê força para tomar essa decisão. Eu também acredito que você quer agradar a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor abriu nossa mente. Através desse capítulo, entendemos que não basta amar o próximo. Nós precisamos amar e crer em Jesus. Parece fácil, mas na prática não é bem assim. Não é porque o mundo odeia quando o ser humano segue essa fórmula. Mas nós, cada um de nós escolhemos agradar o Senhor. Queremos fazer aquilo que o Senhor pediu para fazer. Por favor, Senhor, nos dê força. Nos dê aquilo que não sabemos te pedir e precisamos. Esteja com os nossos amigos, familiares, por onde eles estão, aonde eles estão. Independente das circunstâncias e da situação, esteja com eles, com os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que passam por problemas de relacionamento, de emprego. Por favor, Senhor, cada filho teu quer apertar na sua mão e sentir o teu poder, teu abraço, teu carinho. Nos despeça com a tua paz, com a tua bênção. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigo, Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Ó, vamos lá. Nisto conhecemos o amor. Volta, volta, corta, corta. Nós agora... Não, corta de novo. Tá bom, vamos lá. Puxa, o que eu ia falar mesmo? Ah, sim, aqui.